Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Gostou da abertura? Se você já gostou do vídeo só pela ideia ou pela abertura, já deixa o seu like aí, porque assim você ajuda demais o canal. Eu já quero pedir também para você se inscrever no canal, porque aqui tem muita coisa legal sobre impressão 3D. E segue também o 3D Geek Show nas outras redes sociais, porque sempre rola um spoiler dos episódios e muitas outras coisas também. Esse episódio de hoje tá muito legal, porque eu vou ensinar a fazer uma cápsula onde você vai poder guardar um simbionte. Isso, na verdade, é em homenagem ao filme do Venom, que estreou na quinta-feira agora. Deus, como és pâncreas, tantas delícias e tão pouco tempo. Eu tive essa ideia vendo este vídeo que está aparecendo no card aí em cima, só que lá ele não usa uma impressora 3D. Então eu quis trazer aqui no canal uma versão feita completamente na impressora 3D. E para fazer essa impressão deste projeto de hoje, eu estou utilizando os filamentos da 3D Lab. Para quem não conhece, a 3D Lab é uma empresa que fornece diversas soluções em 3D, possui vários tipos de filamentos super bacanas para você escolher. Aqui no 3D Geek Show, eu só utilizo os filamentos da 3D Lab. Então não perde mais tempo e já acessa aí o site deles para você conhecer e também aproveita e usa o nosso cupom de desconto. Chega de falação e bora pro vídeo. Para começar a fazer o modelo 3D que eu ia utilizar neste tutorial, eu comecei então a olhar os trailers, que foram lançados aí do Venom, e aí eu achei esta imagem aqui, que é do trailer oficial do filme do Venom. E eles têm uma espécie de umas cápsulas, tem um vidro aqui na parte de cima, tem algumas bolinhas aqui. Então eu parti deste princípio para começar a fazer um modelo 3D que representasse legal aí a ideia de ter uma cápsula para prender o simbionte. Com a ideia já estabelecida, eu vim aqui no Tinkercad e eu fiz então este modelinho aqui que tem essas duas extremidades, elas estão marcadas aqui com direita e esquerda. E tem aqui a parte do fundo e a parte da tampa. Qual é a ideia aqui? A ideia é colar esta parte do fundo aqui nessas duas extremidades e deixar a tampa livre para que ela fique correndo aqui, para que a gente consiga abrir a cápsula. Então a ideia é essa. Eu também já deixei mais ou menos as cores nas cores que eu estava já imaginando, Aqui a gente está pensando em usar aqui um prata metálico e aqui um grafite metálico, que o mais próximo que eu tenho aqui é o marrom. Então por isso que eu deixei essa cor aqui. E essas duas partes aqui em preto mesmo. Então a parte da tampa, percebe que até a gente deixou aqui um furo, para que a gente consiga colocar depois um acetato, uma folha transparente aqui para simular o vidro. E só lembrando que eu também vou deixar disponível os arquivos aqui deste modelo em 3D para que você também consiga baixar e fazer aí este tutorial na sua casa. Se você por um acaso fizer, poste uma foto nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook e marca o 3D Geek Show, que depois eu quero repostar lá no meu Instagram, no meu Facebook, para mostrar quem está seguindo aí os tutoriais e quem está conseguindo fazer tudo, ok? Beleza, depois que a gente acabou então a modelagem, eu vim aqui para o Simplify 3D para mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, eu quero mostrar para vocês um macetinho em relação aos suportes e também quero mostrar para vocês as minhas configurações, as configurações que eu usei para imprimir aqui este modelo. Então, vamos primeiro aqui entender a questão da utilização dos suportes. Se eu não editar aqui os suportes e eu mandar fatiar deste jeito, vamos dar uma olhada como é que ele vai gerar os suportes aqui. Então, olha que ruim que ficou, Primeiro aqui nesta parte, ele não conseguiu gerar os suportes aqui, aqui a gente tem uma espécie de uma ponte, Então, se eu deixar desse jeito aqui, a chance de ele não conseguir imprimir direitinho essa parte de cima aqui é muito grande, Eu não quero que isso aconteça. E outra coisa que ele gerou suporte desnecessariamente foram nesses dois furos aqui, dessa extremidade, e também nesta parte de baixo aqui, mas não tem necessidade. Isso aqui, nessa parte de baixo, vai ficar extremamente marcado, e como ela é meio arredondada, você não precisa utilizar suporte aqui. E aqui você também não precisa, porque é uma parte muito pequenininha, a impressora consegue imprimir tranquilamente sem usar suporte. Se você utilizar suporte aqui, vai ficar difícil de você tirar depois. Então eu não quero que isso aconteça. Vamos voltar aqui então e vamos falar para ele qual é o uso correto dos suportes. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar aqui a minha tampa e eu vou vir aqui em Tools, Customize Support Structures.
E aí eu vou falar para ele o seguinte, né? O default, o tamanho default, o tamanho padrão aqui da resolução do suporte está em 4. Só que se eu deixar 4, ele não vai conseguir gerar aqui neste espacinho que eu tenho. Esse espaço é muito pequeno. Então eu tenho que diminuir a resolução aqui do meu suporte. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em 1 e vou mandar ele gerar automaticamente. Então, olha aí que beleza, ó. Aí pronto, com uma resolução de 1, ele consegue gerar para mim aqui todos os suportes tranquilamente e essa impressão aqui vai ficar super bacana. Agora a gente tem um pulo do gato. Por quê? Eu estou usando um único processo aqui e eu não posso desabilitar o uso de suportes, porque nessas duas peças aqui eu não quero que elas usem suportes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enganar o Simplify 3D. Eu vou falar para ele que eu quero utilizar um suporte quando eu não quero. Como? Eu vou deixar aqui a minha resolução em 1 e aí eu vou clicar aqui em Add New Support Structure e eu vou vir aqui embaixo, numa região bem escondidinha aqui desse pequeno pezinho e vou colocar um suportezinho aqui e um suportezinho aqui. Feito isso, o Simplify 3D entende que ele só precisa gerar suportes aqui e aqui. Ou seja, ele não vai mais gerar suporte nessa região arredondada e nem nesses dois furos que a gente tem aqui. Então isso é um belo de um truque aí para enganar o Simplify 3D quando eu não quiser usar mais de um processo. Como eu falei, claro, a gente poderia fazer tranquilamente aqui o uso de dois processos, né? Um eu deixo o suporte habilitado, no outro eu desabilito os suportes. Mas fazendo dessa forma aqui também dá para fazer tranquilamente, a gente não precisa ficar fazendo dois suportes e é isso. Vamos dar uma olhadinha também nas configurações que eu utilizei aqui. Para fazer esse objeto eu estou utilizando 0,15 milímetros na altura da primeira camada. E eu estou usando aqui 3 voltas de perímetro. Também estou usando 10 voltas de brim, né, que é aquela extensão do objeto na primeira camada aqui para evitar o warp. Então eu recomendo fortemente que você use, principalmente porque ela tem uma parte arredondada aqui, pode ser perigoso aí para desgrudar ou para entortar sua peça. Então, para evitar, usa um brim aí. Eu estou usando 10, você pode usar 15, 20, quanto você achar necessário. Na velocidade, eu estou utilizando aqui 80 milímetros por segundo na velocidade padrão e eu estou utilizando 50% desta velocidade no perímetro externo, que é o perímetro que a gente enxerga, né? Que é o que fica aqui fora, né? Que é o que desenha de fato a peça. Então eu estou utilizando aqui 40 milímetros por segundo. Tem um detalhe muito, mas muito importante, que é o seguinte: aqui na abinha Other, a gente tem uma opção que chama Horizontal Size Compensation. Isso diz respeito ao encaixe das peças que a sua impressora faz. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e eu recomendo fortemente que você assista antes de fazer este tutorial, porque você precisa que as peças se encaixem perfeitamente, já que a gente tem 2 furos aqui relativamente pequenos, então a gente precisa que essas peças aqui, a tampa e o fundo, encaixem perfeitamente aqui nessas extremidades. Então assiste o vídeo para você entender. No meu caso aqui eu estou utilizando menos 0,18, que é para minha impressora. Você não pode copiar, você tem que achar qual é o valor para sua impressora. Então isso é muito importante, não esqueça. Então clica no card que apareceu aí em cima para você entender como é que faz aí o Horizontal Size Compensation. Estou utilizando aqui também 20% de preenchimento e vamos dar um Prepare to Print aqui para ver como é que vai ficar. Prontinho, olha aí que beleza, ó. Os suportes agora ele conseguiu gerar aqui muito bonitinho, né, em cima aqui do meu objeto, vai imprimir aqui tranquilamente e aqui é onde eu tinha aquela geração imensa daqueles suportes desnecessários, eu também não vou mais ter. E aqui o brim, né, para segurar o objeto na mesa aí na primeira camada. Bom, pessoal, infelizmente eu tive um problema com o meu time-lapse, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui esta impressão acontecendo, então a gente vai pular direto para a parte do acabamento. Bora lá! Eu fiz essa impressão utilizando o filamento ABS preto da 3D Lab. Com uma lixa de ferro 80, comece lixando as peças. Em seguida, mude para uma lixa 150. Finalize com uma lixa d'água 400, lixando de preferência embaixo da água. Após este processo, a peça já vai estar bem lisinha.
Algumas partes são mais chatas de serem lixadas, portanto eu resolvi utilizar a solução preparadora para alisar essas partes. Basta ir aplicando com um pincel quantas demãos forem necessárias para deixar tudo lisinho. Em seguida, pinte tudo com um primer de sua preferência. Lembre-se sempre de usar camadas finas e use quantas demãos forem necessárias para cobrir tudo. Depois de secar bem, pegue uma lixa d'água 400 e lixe bem devagar, de preferência embaixo da água. Para o fundo, utilize um preto fosco. Use camadas finas para a tinta não escorrer. Para a tampa, vamos utilizar um grafite metálico. E para o fundo, vamos utilizar um prata metálico. Em seguida, pegue uma folha transparente e com uma caneta marca CD, faça o contorno da tampa. Quando recortar, recorte um pouco fora do contorno para que haja espaço para a cola. Utilize cola universal de artesanato. Passe ao redor da folha transparente, mas não precisa exagerar na cola. Cole a folha na tampa e segure por alguns minutos. Pronto, agora a tampa já tem esse aspecto de vidro. Para o fundo, vamos precisar de uma superfície que seja antiaderente, isso é muito importante. Eu peguei uma dessas caixinhas de suco e recortei no tamanho do fundo. Depois, fixei tudo com cola universal de artesanato. Passe também um pouco de cola na parte interna do fundo e encaixe no furo. É importante deixar secar bem a cola antes de mexer novamente. Depois que a cola secar bem, antes de encaixar a outra extremidade, coloque a tampa por trás do fundo. Tome cuidado ao passar a cola no fundo para não colar a tampa, ela tem que ficar móvel. Depois vire a tampa para a frente e aguarde secar bem. Eu fiz no computador pequenos adesivos e imprimi eles em papel etiqueta. Depois colei os adesivos para dar esse aspecto de coisa perigosa. Para incrementar, eu peguei um conjunto de LEDs desses brinquedos baratinhos e colei no fundo com um pouco de cola quente. Para fazer o simbionte, vamos utilizar um recipiente antiaderente, isso é muito importante, caso contrário a cola vai grudar no fundo. E vamos utilizar também cola de isopor. Comece despejando a cola e aqui eu estou usando cerca de 122 gramas. Coloque tinta acrílica preta para colorir a cola. Em seguida, vá adicionando um pouco de água por vez, sempre misturando bem. Vá misturando e adicionando água até que você consiga levantar a massa toda do fundo do recipiente. Nesse momento, você tem que retirar o excesso de água. Vá mexendo bastante com as mãos até que toda a água saia. Para finalizar, é só colocar o seu simbionte na cápsula. Ficou muito bacana, né? O resultado fica com um efeito muito legal. Deixa aí nos comentários o que você achou e também se você gosta desse tipo de vídeo. Assim eu fico sabendo se eu devo trazer mais ideias como essa ou não. A gente se vê nas outras redes sociais e até sábado que vem. Tchau!